Boa tarde a todas as pessoas, novamente, para quem ainda não tinha chegado no painel anterior. Eu sou a Loris Canhete, eu sou do Instituto Inova Brasil e eu estou aqui com vocês acompanhando essa tarde de programação do World Creativity Day, dessa edição aqui em Cuiabá, aqui na FATEC. E é com muita alegria que nós estamos iniciando essa mesa sobre cidades inteligentes e sustentáveis, que nós teremos aqui convidados incríveis que vão trazer mais as suas experiências sobre sistemas de tecnologia e inovação. E o que são, né, cidades inteligentes e sustentáveis? São aquelas que utilizam tecnologias avançadas para gerenciar recursos e serviços públicos de forma eficiente, reduzindo o impacto ambiental e melhorando a qualidade de vida dos seus habitantes. Essas cidades são projetadas para integrar sistemas de transporte, energia, comunicação e infraestrutura urbana, permitindo a tomada de decisões informadas e o uso eficiente dos recursos disponíveis. Além disso, elas buscam promover a inclusão social e a participação social, oferecendo espaços públicos de qualidade e soluções inovadoras para os desafios urbanos. Então, aqui, né, a Faculdade de Tecnologia, junto com o Instituto Inova Brasil, junto com o 360 News, junto com a Chiara Jacob, que é a nossa realizadora desse evento aqui, da edição de Cuiabá, tem muito orgulho de poder estar trazendo essa mesa com pessoas tão incríveis sobre esse tema. Então, esse evento, que foi criado em 2014, o Dia Mundial da Criatividade, tornou-se uma iniciativa global a partir do ano de 2018, o ano que a Organização Nacional das Nações Unidas aprovou a Resolução 71284, estabelecendo o dia 21 de abril, o Dia Mundial da Criatividade e Inovação. Desde então, foram realizadas mais de 4.000 atividades em 146 cidades de 22 países, com a participação de 80 mil pessoas e a distribuição de 100 mil bolsas de estudos para jovens profissionais em transição de carreira. Então, entre os dias 20 e 22, aqui em Cuiabá, nós estaremos aqui organizando esse evento, e que é um evento entre 100 outros eventos que estão acontecendo aqui no Brasil. Então, o nosso principal objetivo com esse evento é aumentar a conscientização do papel da criatividade em seus diversos segmentos. Então, é com muito prazer que eu vou agora convidar os nossos convidados aqui para a mesa. E eu peço que vocês tenham bastante atenção, porque esses convidados são muito especiais para nós. Léo Stefan, o Léo empresário mato-grossense das áreas de inovação. Léo, ele é mato-grossense das áreas de inovação, comunicação e transformação digital, com mais de 20 anos de experiência atuando e liderando projetos voltados para a modernização do setor público, tendo em seu portfólio diversos cases de sucesso. Quero convidar aqui para a mesa também Rafael Bastos, natural de Porto Alegre, graduado em Administração de Empresas, é jornalista e possui graduação em História. Por favor, fique à vontade. Foi secretário de Estado de Ciência e Tecnologia em 2013 e 2014, presidente do Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia. Em 2019, foi consultor legislativo na Assembleia Legislativa do Estado e relator na Câmara Setorial temática de Relações Comerciais, Econômicas, Culturais e Políticas Internacionais. Atualmente, ele é o presidente da Fundação Ulisses Guimarães, no Mato Grosso, conselheiro fiscal da Companhia de Saneamento do Estado e o CEO do Parque Tecnológico do Estado de Mato Grosso. Quero chamar aqui também Vander Muniz, que é graduado em Ciência da Computação, pós-graduado em Neurociência pela Escola Superior e Propaganda de Marketing. Fique à vontade. E Startups and the Future Management pela HSM University, além de especializado em Bioinformática pela Universidade Federal de São Paulo. Quero chamar também Edjalma Queiroz. Ele é gerente de tecnologia da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Fica à vontade, Edjalma. Então, vou sentar aqui com vocês. Agradecemos aqui os nossos convidados para essa mesa de hoje. E eu quero, primeiro, a gente vai fazer aqui uma fala
de vocês sobre essa experiência que vocês têm nesse setor de transformação digital, o que vocês têm visto nessa carreira de vocês em relação à inovação e como que a gente pode trazer para a realidade das cidades inteligentes esse tema da inovação de forma que realmente as pessoas consigam aplicar e poder ter qualidade de vida através desse desenvolvimento da tecnologia e inovação. Então, eu quero convidar a Léo para fazer a primeira fala. Lembrando que a gente tem 15 minutos para cada fala, eu vou indicando quando estiver perto de encerrar. Obrigado, Lores. Primeiro, prazer estar participando dessa mesa. Pessoas tão importantes aqui. Alguns já conheço, aliás, conheço todos. Né, sei da importância do trabalho de cada um de vocês. E também num evento tão importante como esse, a nível mundial, né, primeiro, fico muito feliz em estar participando disso. A transformação digital, do meu ponto de vista, né, que vem ali do mercado de comunicação e depois inovação e agora entrando nessa área bastante mais avançada da inovação tecnológica, é uma busca, né, eu acho que tem que ser uma busca constante, não só no mercado privado, né, mas também no mercado público, no setor público. E eu percebo que existe muitas vezes uma barreira cultural com relação quando se fala de transformação digital, né? E às vezes se limita a transformação digital apenas em algumas questões um pouco mais corriqueiras, eu chamo de commodities, né? E a gente precisa aprofundar um pouco mais. Muitas vezes essa transformação digital começa na transformação na lógica, processos, o pensar, né? O querer fazer alguma coisa um pouco diferente. E com certeza, e existem números para isso já sendo apresentados, a transformação digital ela é um investimento a médio e longo prazo e que traz um resultado, de fato, muito expressivo, principalmente na administração pública. Vou falar muito sobre administração pública porque é onde eu atuo, é onde a nossa empresa tem um foco de atuação e é onde eu venho atuando há muitos anos nesse segmento. Recentemente, o BID, o Banco Internacional de Desenvolvimento, apresentou um estudo muito interessante sobre o poder da transformação digital. O BID tem acompanhado, tem uma série de linhas de investimento para a transformação de serviços digitais, cidades inteligentes, e esse estudo apresentado conta o case da cidade de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, que tem investido constantemente na questão da digitalização dos seus serviços. E os recursos aplicados na transformação digital, ou melhor, na transformação dos serviços públicos prestados à sociedade, trouxeram uma série de ganhos para a máquina pública e também para a sociedade. O estudo relata e traz um dado muito interessante, que é que para cada R$1 investido em transformação digital nos serviços públicos, houveram um retorno de R$27 para os cofres. Ou seja, foi economizado, esse ROI, esse retorno, ele pode ter sido investido em outras áreas. Então a transformação digital, muitas vezes algo impalpável, né? Então isso também é eu poderia colocar isso como uma das grandes barreiras ou uma das grandes dificuldades do setor público, porque quando se fala em inovação, transformação digital, ela não é palpável. E muitas vezes o gestor público, né? Existem muitos entusiastas, muitos buscando esse caminho, mas em linhas gerais, o que eu tenho percebido é que quando se trata desse ponto, pela falta da visão do gestor e pela falta da visão do material em si, da entrega, há uma gestão pública, a gente precisa ir isso em volta, né? A gente tem visto aí a popularização, por exemplo, da questão da inteligência artificial, com o chat GPT, enfim, etc. Mas é algo que já acontece há algum tempo. O Wander aí, com certeza, pode falar com muito mais propriedade sobre esse tema. E se popularizou, que bom que se popularizou, porque isso vai ficando cada vez mais atual e aí a gente, né, a modinha às vezes pega. E é bom que os gestores entendam isso, busquem essa aproximação. Acima de tudo, o que nós precisamos é que os gestores, as empresas, a sociedade, comece a buscar cada vez mais esses conhecimentos, a transformação pessoal, né, olhar para os nichos, olhar para os segmentos. Existe um ponto que a gente costuma ver na parte da gestão pública, principalmente nos municípios, é o planejamento estratégico do municipal, PPA, LOA, né? E a gente vê ali uma defasagem ou uma falta de olhar para os investimentos na área tecnológica, que é básico. Investir em tecnologia é o básico. Mas a gente não vê nada de investimento na área de inovação. Quando se pensa em inovação, além da tecnologia,
né? Então, muitas vezes, a inovação, ela nem sempre, ela tem uma correlação direta com a tecnologia, mas a tecnologia ela chega para acelerar uma série de processos. Então, assim, juntar tecnologia, inovação, mudança de cultura, eu tenho certeza que isso vai ajudar muito a acelerar o desenvolvimento dos municípios brasileiros, ajudar a desenvolver as comunidades, as sociedades, as pessoas, as escolas. Foi levantado um ponto sobre a questão da educação, da digitalização, de levar investimentos para a educação. E a gente começa por um principal fator, que é a falta de valorização da base, né? Então, assim, existem municípios que têm avançado muito nesse tema e a gente vê que o reflexo é natural, né? Você ter um engajamento maior do aluno. Hoje a criança com 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, ele já sabe passar ali aquele dedinho no celular, porque a velocidade cognitiva das pessoas ela vem aumentando assustadoramente, né? Então, assim, é importante que a gente entenda esse novo momento que a gente vive, né? E a transformação ela tem que partir dessa base, né? A gente preparar os alunos, preparar a sociedade, preparar as pessoas. Então, os investimentos em inovação, ele de fato é um investimento a curto, a médio e a longo prazo. Porém, eu acho que há uma pouca priorização sobre esse tema, né? Então a gente precisa, de um certo modo, como eu disse, na empresa, a gente faz muita viagem, muita visita da área técnica, da área comercial. Acima de tudo, a gente entende que o diálogo é extremamente importante. A construção do diálogo sobre inovação, ele é fundamental para que haja um maior entendimento sobre o tema e que a gente possa fazer uma analogia com a agricultura, um estado que sustenta o Brasil, realmente preparar o solo, preparar o terreno para que a gente possa plantar e colher gestores mais preparados, colher cidadãos mais preparados, colher profissionais preparados para esse novo momento. Existem déficits absurdos com relação a algumas vagas de emprego no mercado e faltam profissionais. E muitas vezes são pequenos avanços no dia a dia, no cotidiano, no estudo, no investimento em uma pauta que podem fazer a diferença para essa pessoa. A gestão pública, por exemplo, carece muito de profissionais de inovação. A gente sente essa dificuldade em linhas gerais, assim, em quase todas as prefeituras e órgãos, quando a gente começa a apresentar projetos mais atuais. A nossa empresa atua em pautas muito, muito atuais, como inteligência de dados, ciência de dados, automação de processos, e a gente tem encontrado uma série de barreiras na própria gestão, às vezes, do entendimento sobre aquele tema, né? Um assunto muito, hoje, amplamente discutido, mas ainda talvez um pouco distante da gestão pública e que já há algum tempo vem sendo debatido na sociedade, como, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. É um produto qual a nossa empresa, por exemplo, é licitada no governo federal, e que a gente percebe que às vezes lá no interior, e não desmerecendo o interior, porque o interior tem muito gestor competente, a gente percebe uma série de municípios aqui, principalmente em Mato Grosso, avançando em temas como educação, tecnologia, inovação. Primavera do Leste, por exemplo, é um exemplo. Acho que é o único, Cuiabá e Primavera são os únicos municípios mato-grossenses que aparecem na lista dos 100 municípios mais inteligentes do Brasil. Lucas aparece, Rafa? Lucas apareceu. Então, assim, a gente precisa avançar. A gente tem municípios extremamente pujantes nesse estado. Sorriso, Sinop, enfim, eu cometeria uma série de injustiças aqui, mas Rondonópolis, Várzea Grande, a gente tem possibilidade. Quando a gente olha para o agronegócio mato-grossense é extremamente moderno, extremamente produtivo, extremamente eficiente. E na contramão, enquanto o Mato Grosso avança em pautas extremamente importantes, com relação ao agroeconomia, desenvolvimento, a gente não avança na mesma velocidade na transformação digital, na inovação, nos investimentos, principalmente relacionado às cidades com esse tema. Então, quando eu comecei a falar sobre esse tema agora, a questão da LGPD, que é um assunto que está em voga, é uma lei, né, que os gestores precisam cumprir desde 2018,
a gente ainda percebe um distanciamento da gestão pública sobre o tema, sobre o entendimento. E é por quê? Porque quando a gente fala de LGPD, é melhoria de processo, envolve tecnologia, envolve inovação, e a gente não está falando de nada palpável. Então foge um pouco do campo visual, né? O ser humano é sinestésico, mas a gestão pública ela precisa estar preparada para pautas atuais, para temas atuais. A gente tem aí uma lei de governo digital em vigor que é muito pouco explorada, é muito pouco difundida, e ela traz mecanismos assim maravilhosos para os municípios, como a criação dos centros de inovação, que o Rafa está aqui, depois vai poder entrar muito mais nessa pauta, que tratam, existem subsídios para municípios, existem recursos que podem ser buscados para que os municípios possam avançar nesses temas, FINEP, Embrap, enfim, uma série de possibilidades, BID. Mas o que eu percebo do lado de cá, às vezes, é que faltam projetos, faltam iniciativa da gestão, muitas vezes, e falta também, o que a gente tem procurado não deixar com que isso falte na empresa, ou eu sempre procurei não deixar que isso falte comigo, quanto profissional, é a proatividade. Então, a gente tem sim levado essa bandeira de inovação, essa bandeira de transformação digital, essa bandeira de cidades inteligentes, por onde a gente tem caminhado. Embora hoje a gente esteja presente em 3 estados, atuando com a nossa empresa, eu tenho um carinho enorme por Mato Grosso, a gente tem fortalecido muito esse tema aqui em Mato Grosso, a gente tem investido nesse tema em Mato Grosso, e é um dos legados que a gente quer deixar, que eu quero fazer, que eu quero continuar trazendo essa bandeira cada vez mais para o Estado, buscar as tecnologias mais atuais e a gente poder oferecer para os gestores públicos, para que isso possa impactar não só a gestão pública, mas todo o entorno que permeia ela. Uma prefeitura hoje tem uma correlação direta com a sociedade, com as pessoas, com a comunidade, né, com os municípios circunvizinhos. Então isso é fundamental que esses avanços aconteçam e que com certeza isso vai impactar de uma forma extremamente positiva a sociedade onde a gente vive, o estado onde a gente vive e o país onde a gente vive. Então a cultura da transformação digital, ela é fundamental, ela precisa ser tratada de uma forma mais ampla, né? E eu não sou um educador, não tenho técnicas para montagem de políticas públicas, enfim, experiência para isso, mas eu acho que a gente precisa rever, inclusive, até as montagens das grades curriculares, entrar com pautas mais atuais para os alunos, nas faculdades, né? Sair um pouco desse commodity. A gente vive muito em cima do commodity, do simples, né? do que vem sempre sendo feito. A gente precisa avançar nesse tema, na educação, avançar nesse tema, no profissionalismo, porque com certeza, avançando nessas duas frentes, a gente vai conseguir avançar muito mais em outras frentes. Preparar as pessoas, preparar os nossos líderes, preparar as nossas cidades para que elas possam devolver para todos nós um ciclo de transformação, melhoria, acessibilidade, né? E a transformação digital e a inovação, eu tenho certeza que é o caminho para isso. Tá? Obrigado, viu, Lores? Obrigado a todos e fico à disposição para eventuais perguntas depois. Obrigada, Léo. Bom, vamos passar a palavra agora para o Wander Muniz, para ele fazer a fala dele sobre cidades inteligentes, trazendo sua experiência sobre o tema. Wander, fica à vontade. Pronto. Obrigado, Lores. Obrigado, pessoal. Compartilhar a mesa com vocês é uma maravilha, é muito bom. Obrigado vocês que estão aqui, quem está escutando a gente. E cidades inteligentes e sustentável é um tema absurdamente interessante pelo seguinte: a gente está falando sobre o que vai ser o mundo da próxima geração, não é da nossa. A gente está falando sobre o que a gente vai construir para a próxima geração. Como é que a gente quer que cidades, que é onde a gente vive, que é o nosso meio social, seja acolhedora o suficiente para nos comportar e para comportar a geração que virá depois de nós? E aí, vocês lembram do início da fala de Lores,
ela fala que cidades sustentáveis, cidades inteligentes, elas estão pautadas no universo de construção de tecnologias que estão nascendo agora. A gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de internet das coisas, a gente está falando de estratégias de mobilidade, a gente está falando de tecnologias sociais. Existe um arcabouço de matérias que vão ser discutidas com a gente para saber como é que a gente vai construir o meio que a gente vai viver. Vamos lembrar que há um século atrás, a população da Terra era deste tamanho. Nos últimos 50 anos, a gente mais que dobrou o número de pessoas. Como é que você coloca tanta gente para viver de forma organizada, harmoniosa e sustentável num espaço de terra reduzido? Porque não dá para a gente morar na Sibéria, que é onde tem espaço pra caramba. E é bonito, acredite no que você quiser. Adoro frio. Pensa no meu sofrimento quando eu desci do avião hoje aqui, gente. Voltando. É maravilhoso, só que a gente precisa estar em locais onde existe a capacidade de produção, onde existe a capacidade de sobrevivência, onde existe a capacidade de proliferação da espécie. Para que a gente faça isso num universo restrito, materialmente finito, eu tenho que abrir mão de novas metodologias, de novas formas de convivência. Quando a gente trata do tema cidades inteligentes e sustentáveis em outros ambientes, e eu estou tentando fazer uma fala bem curta para caber no tempo, para dar tempo de vocês perguntarem também, a gente se preocupa em discutir uma amplitude de temas que parte desde a forma como a gente interage com o próximo e como é que eu faço esta interação ser móvel dentro da cidade, por isso o tema da mobilidade urbana, como é que eu discuto os novos modais, até a forma como eu distribuo ensino. Não adianta eu colocar câmera para tudo que é canto, em tudo que é rua, para eu reconhecer todo mundo, eu olhar para lá e falar, eu sei quem é o Léo, né? Vamos fazer aquela coisa que a mãe ensina para a gente, não aponte para o outro, né? A câmera vai estar apontando, aquele é o Léo, né? Aquele é o Rafa, esse é o Loris. O que eles fazem? Legal. A gente precisa de informação para saber quem é o outro, com toda certeza. A gente faz isso no dia a dia. Agora imagina que para gerenciar, do ponto de vista da administração pública, gerenciar essa quantidade de pessoas e eu conseguir prover aquilo que é delegado ao governo, como saúde, educação, segurança, eu vou ter que usar de instrumentos que trabalham com massa. Não tem como. A relação humana 1 para 1 ou a relação de 1 para 2, ela tem um limite de crescimento. E quando a gente entra nessa discussão, nessas estratégias, né, de construção da forma de convívio, aplicando a tecnologia em cima disso, a gente vai parar em situações de projetos pilotos, como por exemplo, o que existe em Paris, e que já existe em outros lugares também, mas Paris é a primeira coisa que me veio na cabeça, da cidade de 15 minutos. O que é a cidade de 15 minutos? Né? Em Paris o projeto chama Vila de 1/4 de hora, 15 minutos. Os franceses são gostosos em inventar nome, eu gosto. É bonito, né? Vila de 1/4 de hora. Sofisticado, eu gostei, sofisticado, não, sofisticado. Por quê? Tudo o que você precisa para a sua necessidade diária precisa estar a uma distância que, andando ou de bicicleta, você resolve em 15 minutos. Hospital, escola, banco, creche para criança, supermercado, ou seja, o seu convívio básico, o seu dia, está numa construção em que um modal base, né, um modal base como uma bicicleta resolve o seu problema. Você consegue navegar e circular entre eles. Só que como é que você monta uma estratégia de um plano diretor, aí quando a gente está olhando para a administração pública, né, como é que eu monto uma estratégia de um plano diretor que comporte o incentivo de construções para esse tipo de cenário? Porque é muito fácil eu desenhar um plano diretor como esse. Agora, como é que eu faço isso ser aplicável para que eu não gere, por exemplo, uma situação de gentrificação? São Paulo, em 2014, criou um plano diretor para começar a incentivar a construção de prédios de pequeno espaço, mas que não teriam garagens, e eu não lembro qual era a outra restrição que tinha, mas a obrigatoriedade é que estes prédios deviam estar próximos de região de metrô, região de trem ou no centro da cidade. O que aconteceu? Como toda boa especulação imobiliária, tem
apartamento de 20 metros quadrados onde vocês não fazem ideia. E que o metrô mais perto está a uns 10 quilômetros dali. Como é que você administra e coordena isso para funcionar de forma a o desenho do projeto ser eficaz? Quando você olha um projeto, por exemplo, de uma cidade, né, a vila de 15 minutos, né, o bairro de 15 minutos, cidade de 15 minutos, é bonito. Eu tenho quase certeza que quem nunca tinha escutado falar sobre isso aqui imaginou e falou assim, nossa, ia ser legal, eu consigo resolver a minha vida num espaço de 15 minutos, né? Um círculo de 15 minutos ali eu resolvo tudo que eu preciso. Ótimo. Como é que eu faço isso? Qual é o desafio? Primeiro, eu preciso mudar a estrutura da cidade para isso. Eu preciso mudar a dinâmica econômica da cidade para isso acontecer. Eu preciso tirar uma situação em que eu tenho uma avenida representativa, como é a Avenida Paulista, por exemplo, que em qualquer lugar do Brasil você sabe o que é a Avenida Paulista, o centro econômico, o coração econômico de São Paulo. Como é que eu faço aquela empresa que quis ir para lá, porque existe uma representatividade, uma imagem que está ligada a ela, para montar o escritório dela em Ferraz de Vasconcelos, que é no extremo da Zona Leste de São Paulo. Para eu conseguir fazer no extremo da Zona Leste de São Paulo um bairro de 15 minutos. Porque eu preciso ter um giro econômico para isso acontecer. Se eu quero que essa funcionalidade esteja interconectada e eu tenha várias células de 15 minutos, eu vou precisar abrir mão do plano econômico da cidade para fazer investimentos que estejam localizados em regiões que hoje não são pensadas para isso. Por isso que no início da minha fala eu disse, nós estamos trabalhando hoje para a construção de cidades inteligentes que vão ser usufruídas pela próxima geração. Só que se a gente não tiver este pensamento do processo construtivo agora, o que vai acontecer é que nós vamos continuar gerando megalópolis como São Paulo, como Cidade do México, como Nova York, onde eu tenho uma concentração imensa de pessoas e de giro econômico, e eu vou ter situações como, por exemplo, o estado do Mato Grosso, como o Léo falou, em que eu tenho Cuiabá e qual foi a cidade que você falou? Primavera do Leste e Lucas do Rio Verde. Eu tenho 3 cidades de 141 municípios. Alta Floresta está para cima, né? Está lá para cima, Alta Floresta está lá para cima. Qual é a estratégia econômica que a gente tem pensado para a Alta Floresta do mesmo jeito que a gente pensa para Cuiabá? Não tem, é diferente. Como é que eu vou querer pensar numa cidade inteligente em Alta Floresta? Eu sei de Alta Floresta porque faz fronteira com o Amazonas lá para cima e eu nasci para lá, né? Então tá lá no triângulozinho, né? É isso aí, para parar para a direita, Amazonas para a esquerda. Como é que você faz essa conexão? Porque eu preciso fazer isso funcionar não só em Cuiabá, eu preciso fazer isso funcionar em Alta Floresta. Como é que eu faço para que este mecanismo chegue lá? Eu preciso que o governo me apoie para isso, eu preciso ter um plano diretor para isso, eu preciso ter estratégia para isso. Eu preciso, de novo, volto para a pauta preciso desenvolver tecnologias que sejam capazes de funcionar lá. Porque é muito bonito a gente falar de inteligência artificial, é muito bonito a gente falar de internet das coisas, é muito bacana a gente falar que lá em casa eu tenho internet com fibra ótica da Vivo, que não funciona, mas tem. E eu não consigo botar a internet nas escolas. Aí o que vai acontecer? O plano que eu tinha da cidade de 15 minutos não vai funcionar porque eu vou querer que meu filho esteja numa escola que tenha internet, e essa escola que tem internet, ela está a 8 quilômetros de onde eu moro. E aí eu vou ter que fazer um deslocamento para lá, ou seja, quebrei a estratégia. Então vocês entendem que quando a gente fala de construção de cidades inteligentes e sustentáveis, a gente passa por uma mudança social absurda. É muito fácil a gente falar que a gente vai construir uma cidade inteligente, uma cidade sustentável numa capital, porque os recursos estão disponíveis. Mesmo que seja um bairro da periferia, é mais fácil você chegar no recurso. Quando você pensa num estado, né, com o tamanho que é o estado do Mato Grosso, por exemplo, você tem barreiras geográficas imensas para serem quebradas. O território passa a ser um desafio. Não é simplesmente um item. Vamos colocar internet, vamos colocar câmera, vamos colocar inteligência artificial. Não. A gente precisa pensar na construção da cidade e como é que eu faço isso chegar para a população. Porque quando a gente, de novo, fala de cidades, a gente não está preocupada na estrutura física de um município, a gente está preocupado com as pessoas que habitam nele.
Como é que eu faço para construir um espaço acolhedor para os munícipes? Como é que eu construo um espaço acolhedor para a população? E isso é um desafio de construção coletiva. Nada talvez case mais com das temáticas que a gente está tratando aqui no World Creativity Day, nada talvez acho que case mais com esta temática coletiva do quanto a ideia de construção de cidades inteligentes. A inteligência ela não parte exclusivamente de uma máquina, ou não parte da construção tecnológica informatizada que a cidade demanda. Ela parte muito da construção da tecnologia social, que vai fazer com que a gente consiga sentar, um olhar para o outro e falar assim, você está feliz de estar aqui? Você está com uma cara de que não está muito não, mas tudo bem. Tadinho. Né? Vocês estão felizes de estarem aqui, onde vocês vivem? Alguém balança a cabeça, pelo amor de Deus. Obrigado. Alguém já se manifestou, eu não moro aqui. Mas você está feliz onde você mora? Você é feliz onde você mora? Você ficou em dúvida, sabe por quê? Sabe por quê? Exatamente. Eu ia falar que você se gerou internamente um conflito porque você ficou entre a infraestrutura de onde você está e o lugar que te acolhe. Como é que a gente junta isso? Isso é uma cidade inteligente. Esse é o desafio. Como é que você junta tecnologia, social, informática, computacional? Esqueci a palavra que eu ia usar, gente, pelo amor de Deus. Me lembra aí, Laura. Ela está me ajudando, gente. Daqui a pouco vem. De construção civil. Como é que eu junto tudo isso e eu gero um espaço com infraestrutura agradável e afeto? Esse é o nosso maior desafio. Quando a gente cria qualquer construção de projeto de cidade inteligente, hoje, quando a gente entra numa mesa para discutir como nós faremos um projeto, que tecnologias estão embarcadas, que parte do projeto está onde vai entrar o quê? A nossa maior preocupação na construção disso é como é que eu faço isso passar na população. Porque se este contexto não funcionar, eu garanto para vocês, o projeto morre. Aí sabe o que vai ficar? Um projeto lindo, projeto piloto. Lá naquele bairro, que só tem lá, em mais lugar nenhum. Há 20 anos ele é um piloto. A gente precisa sair desse conceito de projetos pilotos que duram 20 anos. Né? O projeto piloto tem que ser rápido, é piloto, é para ele andar, é velocidade. As ODS, a gente tem 2030 aí, daqui a pouco a gente já está com 2050, daqui a pouco. Daqui a pouco a gente está com 3030, né? A gente não vai conseguir evoluir. Né? A ONU trouxe as ODS, todas essas temáticas de construção, justamente para serem pensadas em cima disso. Muitos estados e muitos municípios adotaram isso como política pública. Só que a gente sabe que existe uma máquina que ela é lenta, por conta da forma como ela foi construída, que precisa ser quebrada e mudada para que isso alcance. E tem um desafio gigante. E passa por nós, gente. Isso é construção colaborativa na veia, na forma mais explícita possível do que é um trabalho de construção colaborativa. Eu estourei meu tempo. Nossa, eu tenho 1 minuto. Credo, como você amar comigo? É muito certinho, gente. Pessoal, construção de cidades inteligentes é um tema que, se a gente fosse gastar aqui, eu ia ficar mais umas 3 horas conversando com vocês. Se a gente entrasse em outros, então pior ainda. Mas pensem que vocês fazem parte do processo de construção de qualquer projeto de uma cidade inteligente, e principalmente de uma cidade sustentável. Se vocês não tiverem essa consciência de como a estrutura, como a infraestrutura de um município precisa funcionar, como a infraestrutura do bairro de vocês precisa funcionar, para essa visão coletiva, acreditem, os outros não vão pensar junto com vocês. A gente precisa fazer esse movimento, entender esse movimento, que as tecnologias, que a política pública, o meio de fomento, ele vem junto. Então, meu recado por enquanto é esse. Depois a gente vai fazer perguntas, né? Ela falou que vai. Muito obrigada, Wander. A gente vai passar a palavra agora. A gente vai passar a palavra agora para o Djalma. Djalma, 15 minutinhos também. Te aviso quando faltar 1 minuto. Fique à vontade, fala a sua.
Panon. Obrigado. Prazer, né, estar aqui com vocês, dividir a mesa aí. Acredito que não vou falar tão bem quanto os dois colegas anteriores. Acredito que melhorou. Eu estava refletindo aqui sobre o colega estava colocando, né? Então, o que a gente imagina de cidades inteligentes? Pautado em alguns pilares. Tecnologia, infraestrutura, pessoas. Abaixo desses 3 pilares, você tem que ter algum tipo de sustentação. Educação, tem que ter formação. Então, eu sou do meio acadêmico, né? A gente ministra aula, curso de formação, pós-graduação, nesses temas todos, IoT, internet das coisas, Big Data, Data Science e por aí vai. Além da educação, o fomento. Isso seja no mercado privado, seja de maneira pública, através de algum tipo de subvenção. O que percebemos? Tudo que nós fizermos hoje, o reflexo ele terá que ser nas próximas gerações, porque é algo que, se muda uma cultura, ela não se muda da noite para o dia, não é algo de 2 anos, 3 anos. Então, que não tenhamos pressa. O problema maior desses projetos é a pressa em resolver o problema, do qual não se resolve de maneira imediata. Por que conduzimos dessa forma? Se você pegar qualquer curso de graduação, você vai ter ali no mínimo 2 anos, 2 anos e meio, um curso tecnólogo. Ele não te dá base de formação em algum tipo de ciência. Ok? Então, ele é mais prático, ele é mais rápido. Então, para você formar um cidadão que não tem experiência com a vida, está ali com 18 anos, né, adolescente, etc., é 2 anos e meio. Então, por que uma ODS não funciona? Igual lá em Goiás, eu sou de Goiânia, né? Lá em Alto Paraíso, se eu não me engano, foi uma das cidades escolhidas para implantar as ODS, né? Que é um plano aí das Nações Unidas para levar qualidade de vida e um modelo de cidade para que seja espalhado em todo o mundo. Não funciona porque não se aplica, né, todas as infraestruturas necessárias, todos os treinamentos, todas as capacitações. Então, isso é muito complicado. Quando você fala de cidades inteligentes, a única coisa que me ocorre na cabeça é a internet das coisas. Eu saí colocando plaquinhas na cidade toda, iluminando de maneira automática quando o sol se põe, porque aí a luminosidade baixou, internet para todo mundo. Só que isso não é ser cidade inteligente, isso é ser uma cidade tecnológica. Existe uma grande diferença nisso daí. Né? É uma cidade automatizada, esse seria o termo. Então, para você ter uma Smart City, alguma coisa nesse sentido, precisa ir além. Entendeu? Então, assim, dentro de uma formação, desde os órgãos que regulamenta isso, por exemplo, o MEC, tem que partir uma mudança de lá para cá, até que você consiga refletir essa mudança dentro da formação do cidadão. Essa formação do cidadão, ele tem que ser capacitado, orientado a pensar dessa forma. Hoje você não é orientado desde criança a pensar em economia, a pensar em investimento financeiro, a pensar em como você vai projetar a sua vida na aposentadoria. Primeiro que a gente nunca imagina que a gente vai ficar velho, né? Então, você nunca vai guardar dinheiro suficiente, você sempre vai deixar para depois. Então, educação financeira, lógica de programação, games, jogos, coisas sociais e de trabalho de ajudar o próximo, qualidade de vida, isso você não aprende em colégio, na infância. Isso você não aprende numa graduação e muito pouco provável numa pós-graduação. Então, isso incapacita o brasileiro, falando de Brasil, a pensar de maneira criativa. Você incapacita as pessoas a pensar de maneira disruptiva, a sair de situações problema. Então, as poucas instituições que trabalham com metodologia, situação problema,
estudos de caso e etc., igual é aqui a FATEC, né, a gente conhece aqui a casa, o Senai em si ele trabalha nessa metodologia. Então você percebe que pessoas formadas dentro de uma escola Senai, às vezes, ela pode ter ela pode ser um pouco diferente de pensamento e de organizacional no mercado de trabalho. Então, essas pequenas coisas vai fazer com que a nossa sociedade possa evoluir tão mais rápido ou tão mais devagar. Então, a próxima geração não são vocês. A próxima geração, que acredito que o colega citou, sejam aquelas pessoas que estão nascendo nesse ano, nasceram no ano passado. Então, assim, se você parar para pensar, é para daqui 18 anos. Então, para que a pressa de resolver o problema hoje? Né? Então, existe aí machine learning, igual big data, temos infraestrutura em nuvem, etc. Mas, como foi colocado, como que você leva isso daqui para um município que fisicamente está a 200, 300 quilômetros de um polo, né, de uma cidade ou de uma capital? Né? Moro em Goiânia. No interior de Goiânia, ou na periferia de Goiânia, você não chega uma internet de 4G com qualidade. A 5G esquece, né? Então, como que eu vou preparar um conteúdo de aula diferente, com vídeo de maneira interativa, que vai rodar no celular e etc., e a pessoa que está do lado de lá para assistir não tem? Vamos supor que ela tenha acesso à internet, a internet é de má qualidade. Vamos supor que ela tenha acesso de boa qualidade à internet, mas o celular e o computador dessa pessoa, dessa criança, desse adolescente, ele não suporta aquela aplicação. E aí põe para baixo todo o planejamento que a gente trabalha, né? Então eu queria pontuar isso na minha primeira parte da fala. A segunda parte é como que a gente pode fazer, então, algo diferente, algo novo, pensando fora da casinha, né? Estou como gerente de tecnologia da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Goiás, e todas as secretarias de meio ambiente do Brasil, do governo passado para cá, colocaram o nome da secretaria, antigamente era assim, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos, porque a água não é meio ambiente, a água é um recurso hídrico, direito de todos. Agora é Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Todas, você pode olhar. Né? Então, tudo é SEMAD, SEMA e por aí vai. Por quê? Porque precisa desmistificar desmatamento ambiental, é necessário ser feito, mas tem que ser feito da maneira adequada. Você tem que criar corredores para os bichos, para os animais passar de um lado para o outro, senão você devasta tudo ali. E o que vai acontecer ali com o bioma, né, com as coisas que estão ali dentro, né, ali próximo na região? Você desmata uma nascente, o que vai acontecer com a água? Então, o desenvolvimento sustentável, eu preciso continuar produzindo, e eu preciso que isso seja feito de tal forma que a próxima geração não passe fome ou passe sede, por algum motivo. Então, esse desenvolvimento sustentável dentro dessas secretarias, ela começa a ser inteligente a partir do momento que você muda a proposta e a forma como você enxerga. A partir de um momento que você tem um responsável técnico, que é uma pessoa formada e que abre um processo de licenciamento ambiental, e que ele gasta 10, 20 minutos para abrir um processo, e aquele processo fica 8, 9 anos dentro de uma secretaria para ser analisado e processado para gerar uma licença, está errado. Entendeu? Então, assim, em Goiás nós temos um case muito forte lá, que é o sistema IP de licenciamento ambiental, onde hoje você inverte isso. O RT, o responsável técnico, ele gasta 30 dias, 40 dias para entrar com o processo lá dentro, mas ele responde uma dezenas, centenas de perguntas, cada pergunta é mapeada numa consequência e exige que ele apresente algum tipo de documento. Mas quando ele finaliza e preenche certinho, toda a parte de análise que antes era discricionária, que poderia cair para mim, eu sou ambientalista e gosto mais de fauna, então todos os meus processos eu analiso mais pela ótica da fauna. Outro colega analisa mais pela ótica da flora, e por aí vai, né? Então, eu dou uma resposta num parecer, o meu colega que trabalha do meu lado dá uma outra resposta no parecer, não por maldade, mas é porque tem visões distintas mesmo. Então, isso daí faz com que gire ali dentro 8 anos. 8 anos de processo e de fila, você submetendo e pedindo mais informação.
Agora não, ele gasta 30 dias para poder preencher, é um período longo, mas por ele já ter respondido todas as perguntas e o sistema ter trabalhado em todas as perspectivas de resposta, a análise agora ela sai rapidamente. Então a gente consegue diminuir de 8 anos de uma licença para 45 dias. Entendeu? Então, assim, isso é um ganho. Gente, vocês têm noção do que é investir alguns bilhões dentro de uma região e depois você não conseguir um licenciamento ambiental? Ou você não conseguir uma outorga de água? Aí você tem que mudar toda a sua indústria lá de Alta Floresta e ter que trazer para Lucas do Rio Verde, porque em Lucas do Rio Verde o licenciamento sai mais rápido. Isso é desenvolvimento sustentável. Isso pode ser cidade inteligente. Entendeu? Então, assim, para isso tivemos que alterar a legislação, todo um trabalho com a comunidade, todo o trabalho com o setor privado, né, que isso é muito importante, consulta pública, para poder orientar essas pessoas e trazer uma proposta de inovação do qual o meio ambiente não fica o quê? Prejudicado, porque temos ambientalistas, temos pessoas que são mais fervorosas em relação a essas situações, e isso daí poderia trazer um grande risco aí para o projeto. Então, esse foi um case que a gente conseguiu trabalhar bem. Ok? Então, da minha parte, é isso. Eu queria deixar essa contribuição sobre cidades inteligentes, desenvolvimento sustentável, e dizer para vocês que o trabalho nosso não é para hoje, é um trabalho a futuro, e que o pensar e olhar um pouco diferente, isso pode ser traduzido como a real criatividade. Maravilha, Djalma, muito obrigada pela sua fala. A gente vai passar agora para a nossa última fala, antes da gente abrir para participação do público. Então, com vocês, a fala agora do Rafael Bastos. Bom, boa tarde, obrigado. Em primeiro lugar, Loures, eu queria que você transmitisse a Chiara o nosso agradecimento em nome do secretário Allan Kardec, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, meu do Parque Tecnológico, do convite para estar participando desse evento. A Secretaria está tendo uma participação importante aqui, e é importante para o governo do Estado estimular cada vez mais esse tipo de evento com o nível de debate que nós estamos tendo aqui hoje. Falar por último é bom, Léo, porque você tem menos responsabilidade de acordo com o nível e o grau elevadíssimo aqui dos nossos colegas que me antecederam. Então, fico com menos responsabilidade dentro do assunto. E eu queria pedir licença a vocês, que depois que eu tive Covid, eu tenho que ter uma colinha, senão eu acabo esquecendo das coisas. Então, tem algumas pontuações, acho que alguns de vocês aqui também já passaram por isso. E também fico muito feliz de ver o Léo aqui. O Léo é um amigo de 10 anos, né? Feliz também vê-lo com o sucesso que tem. Isso é importante para nós, importante para o nosso Estado, sendo referência em outros estados. Isso demonstra a nossa capacidade empresarial, intelectual, que nós temos aqui de exportar soluções, começando no Brasil e depois para fora do país. Então, fico feliz que o Léo tenha tido todo esse sucesso, que deve representar muitos empreendedores de sucesso aqui no nosso Estado. E também, começando aqui, eu fiquei feliz com as falas de todos aqui, porque entraram numa questão que eu acho que é fundamental, que é uma questão que me move muito dentro do trabalho que nós fazemos, que é a questão social. Eu acho que esse é a finalidade objetiva de tudo aquilo que nós devemos fazer, discutir, avançar nesse tema. Porque não me vem na cabeça a gente ter como referência uma cidade inteligente que não cuida das pessoas. Que não traz resultado objetivo para aqueles que mais precisam do Estado, da Prefeitura, do governo, que são as pessoas que têm mais necessidades. Então, a inteligência está naquilo que nós vamos desenvolver através dos incentivos, sejam eles fiscais, econômicos, políticos, o que nós vamos desenvolver para devolver à sociedade aquilo para aqueles que mais precisam. Então, acho que esse é o objetivo de uma cidade inteligente, é buscar soluções, é buscar meios, buscar caminho, buscar experiência, ter referências, ter integração,
para que a vida das pessoas, dentro do termo que o meu colega colocou aqui, seja acolhedora em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Acolhedora de dar também oportunidades a todos de uma forma menos injusta. Menos injusta. Nós estávamos falando aqui da questão da internet. Estamos falando da internet em municípios distantes. Eu vi a pergunta do meu amigo ali, que não tem internet. Nós estamos falando de internet num estado com um PIB brasileiro. E nós ainda estamos falando de internet. Nós estamos falando de internet num momento pós-pandemia. E no momento pandemia? Que as escolas estavam fechadas, que aquelas crianças que muitas delas precisavam ir para a escola para se alimentar, ter uma refeição por dia, não tinha essa capacidade. Como tivemos um lapso temporal de conhecimento e desenvolvimento naquele momento. Então, eu fiquei muito feliz em ver as falas aqui, preocupados nessa integração e nessa lateralidade da questão social dentro do tema. Né? Em cidades inteligentes e sustentáveis, a gente vem, nosso amigo também falou sobre a questão do conglomerado urbano do crescimento populacional. Né? Os dados, né, que nós temos, que em 30 anos vamos ter 10 bilhões de pessoas, majoritariamente morando em regiões urbanas. Então, olha o tamanho do nosso desafio, que estamos atuando na área de inovação, de tecnologia, de desenvolvimento, de busca, para construir soluções, e 30 anos na história da humanidade é um lapso temporal quase zero. Quase zero. Então, os desafios serão cada vez mais rápidos, necessários para dar uma resposta a uma questão social muito objetiva daqui a um tempo, e que nós vamos precisar ter toda a nossa capacidade intelectual, e aí a integração do Estado, e a pergunta que foi feita aqui, como nós vamos resolver isso? Eu acho que nós temos um caminho que o governo do Estado, que eu defendo isso, quando eu fui secretário de Estado, há 10 anos atrás, nós começamos o processo do primeiro Parque Tecnológico do Estado do Mato Grosso, lá em 2013, e agora estamos na reta final de consolidação, e a ideia é que o Parque Tecnológico seja exatamente o hub entregativo das políticas, do desenvolvimento, da pesquisa, da inovação, dentro de uma estratégia de crescimento e desenvolvimento do Estado. O nosso agro anda teoricamente sozinho, o grande agro, o agro exportador. Então é o papel do Estado cuidar do outro agro, o agro do alimento do dia a dia, da agricultura familiar, daquele pequeno produtor. E eu vou te dar um exemplo como isso, o Estado tem o papel disso. Nós viemos agora da Noruega, acho que faz 20 dias que chegamos da Noruega. Fomos assinar um termo de cooperação com a NMBU, que nós vamos no Parque Tecnológico aqui em Várzea Grande, na sua inauguração, ou no final do ano, ou no comecinho do ano que vem, na inauguração, ter instalado um centro de robótica e desenvolvimento de software para a agricultura familiar, com 100% de transferência de tecnologia da Noruega para cá, exatamente para que o Parque do Estado consiga, com outros hubs de inovação, como o Parque de Lucas, como o que está sendo feito em Sinop, exatamente isso, como o que está sendo feito no Araguaia, seja o hub integratório de uma política de desenvolvimento, de pesquisa e inovação do Estado. Eu acho que esse é o papel do Estado. Integrar, ser indutor. Induz, consolida e entrega para que o privado, para que outras instituições toquem dali para frente. Mas o Estado tem que ser indutor num momento, até porque, como a pesquisa ela não é, vou usar um termo assim, linear dentro de uma estratégia de Estado. O agro faz pesquisa para o agro, então não tem uma política, vamos dizer assim, que possa integrar tudo isso. Esse é o papel nosso, é o papel do Estado. Sem ingerência, o Estado não quer ter ingerência, o Estado quer colocar as demandas objetivas, e numa reunião com o governador na semana retrasada, ele determinou que toda pesquisa desenvolvida seja pesquisa aplicada.
toda pesquisa desenvolvida seja pesquisa objetivamente aplicada. Então, vai aplicar ou numa empresa, ou num problema social, ou num problema do comércio. Nós vamos investir para que aquele resultado daquele estudo tenha uma solução e um resultado objetivo. E para isso está sendo fundamental o apoio da academia, as universidades têm tido um papel determinante nessa construção, a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa, o setor privado, e queremos no final do ano que vem, ou no começo do ano que vem, estar inaugurando o nosso centro de inovação numa área de 17 hectares aqui em Várzea Grande, um prédio que já começa pequeno, um prédio de 2.800 metros quadrados, que já vamos instalar esse centro de robótica, junto com o Instituto Federal, laboratórios do Inmetro, da FUNAR, então, e coworks, incubadoras, aceleradoras. Então, o Estado tem construído uma alternativa objetiva de tocar essa questão. E fiquei muito feliz com esse debate da questão social. Então, eu só queria também, rapidamente colocar que nós iremos, no mês de julho, nos dias 27, 28 e 29 de julho, fazer a 3ª edição do Cidades Inovadoras, através da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia. O nosso secretário de Estado, Allan Kardec, determinou que fosse feito a 3ª edição, uma edição robusta, uma edição atrativa, uma edição que tenha eixos objetivos de apresentar soluções, discutir soluções e buscar integrar todo esse hub de inovação aqui no nosso Estado. Então, nós vamos ter como os eixos temáticos como transformar uma cidade de Smart Cities, o que é preciso para se tornar uma cidade inteligente, quais requisitos, quais serão os pilares dessas cidades. Muito didático, muito presente na relação do dia a dia, para que a gente consiga entender conceitualmente o que é e também consiga ser a base de apoio para um planejamento estratégico daquelas cidades, que eu acho que esse é um desafio também. Por onde eu começo? Por onde eu começo? Eu posso ter o começo da iniciativa individual do Léo na empresa dele, mas o município ele tem que ter um pilar de discussão para que possa apresentar, até para atrair o Léo para lá, aonde eu quero chegar e o que eu quero. Esse planejamento estratégico é fundamental para que a gente consiga ter uma construção de médio e longo prazo. Então, o evento das Cidades Inteligentes é um evento que nós vamos fazer lá na Assembleia Legislativa, com muitos painéis, com muitos expositores, e gostaríamos também que vocês tivessem uma participação muito, muito importante e especial lá na nossa atividade. Então, na 3ª edição, nós vamos colocar o porquê fazer, qual que é o nosso propósito, qual que é o nosso legado, como fazer o nosso planejamento e aonde nós queremos chegar, através de cursos, incentivos, apoio, uns projetos de transformações, que são os estudos e mapeamentos, planos e metas e indicadores, e vamos ter um prêmio de reconhecimento e projetos de cidade inteligente que nós vamos entregar nesse evento. Então, basicamente, e rapidamente também, falando primeiro da minha experiência pessoal e de vida, que me alegra muito quando a gente vê a linha de atuação e de pensamento daquilo que tem que ter como resultado. Qual que é a estratégia? Qual o objetivo que eu quero ter? Primeiro isso. Segundo, nós temos que também ampliar esse conceito inteligente e sustentável para o social. Porque muitas vezes essas palavras levam para algum público, inteligente é tecnologia, sustentável é meio ambiente. E você fica numa caixa. Então, eu acho que eventos como esse, debates como esse, exatamente serve para a gente ampliar esse conceito e entender que o conceito é muito mais amplo. Muito mais amplo do ponto de vista de estratégia e muito mais amplo ainda do ponto de vista de entrega, de resultado. Então, eu queria de novo agradecer, nos colocar à disposição, dizer que lá na Secretaria de Ciência, você vê como o Covid me faz esquecer. Aquele rapaz, vejo ele 2 vezes por semana, não lembro o nome. Nome para mim é mais difícil lá. Agradecer a presença do pessoal da Secretaria também, que está muito acelerado nos projetos. A nossa Fundação de Amparo à Pesquisa
está com os editais muito legais também para desenvolvimento de pesquisa, para incubação, que vale a pena que vocês todos tenham acesso, editais muito legais. E queremos também que o nosso parque tecnológico seja um parque conceitual também. E esse debate nós queremos ter com você e com vocês. Nós entendemos que nós temos alguns eixos que o estudo de viabilidade nos apresentou, feito pela empresa lá de Santa Catarina. Mas o nosso eixo principal é a questão ambiental, um grande guarda-chuva. Nós vamos fazer um grande guarda-chuva no parque, na questão ambiental, para que eu possa discutir energias renováveis, discutir água, discutir agricultura familiar, para que eu possa... O nosso grande guarda-chuva no parque, no nosso eixo, vai ser essa questão ambiental. Então, o estado que é o maior produtor de grãos do mundo, o estado que tem o maior rebanho bovino do mundo, tem as suas preocupações ambientais exatamente pela sustentabilidade. Também, como o mundo está vendo isso, como o mundo que nós vamos ter que avançar, porque o mundo está cada vez mais criando algumas barreiras. O Parlamento Europeu aprovou no final do ano passado a não compra de nenhum produto de países que façam desmatamento. E não estamos falando de desmatamento ilegal, qualquer tipo de desmatamento. Então nós vamos ter que avançar nesse debate da sustentabilidade. Apresentar para o mundo o que o nosso agro faz, e o que o Estado faz, e que os parceiros fazem. Então, o nosso parque vai ser um centro de discussão, de debate, de inovação, de incubação, de aceleração. Vai ser um centro para que a gente possa debater, tirar uma estratégia, tirar um planejamento e construir soluções para as pessoas em primeiro lugar. Obrigado. Maravilha, Rafael. Muito obrigada pela sua participação. Bom, o que me chamou muita atenção aqui foram as falas muito sincrônicas aqui sobre o olhar para o futuro, né? Eu acho isso muito generoso. A gente está pensando num futuro para as próximas gerações, porque a gente poderia estar vivendo e explorando o planeta sem pensar no depois, mas não, né? A gente quer sim que as futuras gerações tenham uma vida com mais qualidade de vida do que o que a gente vive, né? Não sei se vocês são pais, eu tenho uma filha, então ela o Léo eu sei que tem filhos, né? O Rafael tem também filhos, eu não sei, você tem, Rafael, filhos também? Você tem filhos? Tem filhos também, então a gente... em cada estado. Então, assim, né, bem brasileiros. E, então, o que eu sinto, assim, quando eu vejo esse debate, essa generosidade, e ver também que tem quem tem filho ou não, mas está olhando, né, o que mais próximo do que nos inspira a olhar para esse futuro, e a participação, né, a gente sentir que quando a gente olha para as cidades, da vista do meu ponto, talvez cidades inteligentes seja de uma forma, enquanto outras pessoas que estão vivendo outras realidades, para elas são de outra forma. Então, essa participação social, eu acredito que seja fundamental nesse processo de a gente entender quais são as necessidades das pessoas quando a gente está falando de cidades inteligentes, né? E o que eu também vejo, uma coisa muito curiosa, que aqui onde eu estou sentada, 2 pessoas do meu lado são do Mato Grosso e 2 pessoas são de fora, né? E o que eu sinto, foi eu que dividi, mas agora que eu observei. E eu acho, assim, olhando assim, o que me vem essa reflexão é que muitas vezes aqui em Cuiabá a gente tem essa síndrome do vira-lata de que Cuiabá, Mato Grosso, está muito distante dos grandes centros. E a gente vê que não, que tem coisas muito interessantes acontecendo aqui, tem iniciativas muito interessantes acontecendo aqui. Então, nós estamos, sim, com capacidade para poder ter cidades inteligentes aqui, só que a gente também não pode cair naquela coisa do potencial, né, que é uma armadilha. Nossa, quem que é a pessoa que tem potencial? É aquela pessoa que ainda não é o potencial, né? Quando você fala, aquela pessoa tem potencial, nossa, legal que ela tem potencial, mas ela não é ainda. Então, legal que nós temos o potencial, queremos deixar de ser potenciais para sermos realmente cidades inteligentes. E muito obrigado pela fala de vocês. Eu quero abrir agora para participação. Se alguém quiser fazer uma fala, quiser fazer uma pergunta, o espaço está aberto aqui. Só levantar e vir aqui que eu já vou entregar o microfone. Por favor.
Eu peço para que venha até aqui para aparecer no nosso vídeo também, tá? Pode se posicionar aqui olhando para essa câmera e pode fazer a pergunta. Pode falar. Boa tarde a todos aí, muito obrigado pelas falas. Sou o professor Sérgio Sintra. E aí, você tá bom, parceiro? A gente está aí na militância há anos, né? E atualmente continuo na educação, faço 42 anos, mas também sou servidor público, sou do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Recentemente estamos organizando o 2º Congresso Ambiental e de Sustentabilidade dos Tribunais de Contas do país. Já estendo o convite a todos, vai ser no dia 22 e 23 do mês que vem, neste espaço aqui. Mas também vai ser online para o país todo, para o mundo todo. Bom, eu penso que nós vivemos o enigma da esfinge. E essa geração tem que decifrar esse enigma, senão não vai existir a outra geração a qual você fez referência aí, que são os nossos filhos, né? E falar em cidades inteligentes e cidades sustentáveis, não dá para separar as duas coisas, né? Então, quando a gente fala em cidade inteligente, nós temos alguns parâmetros. Um deles, que foi citado aqui, que é o capital humano, que o nosso vice-governador fala em capital social, sempre, capital humano, né? Mas nós temos o da governança, que foi falado aqui por alguns, que o poder público tem esse papel fundamental no desenvolvimento de cidades inteligentes e sustentáveis. Para quem, né? E quando a gente fala em acessibilidade, né? Acessibilidade e a internet é a grande discussão da acessibilidade. Eu queria colocar aqui para as pessoas, para os debatedores, o seguinte: Mato Grosso, como dito aqui, é o principal celeiro do Brasil hoje, principalmente para exportação. E aí nós tivemos agora, lá o governo federal foi à China, e nós tivemos uma caravana de empresários que foram junto lá para otimizar negócios. Mas até que ponto, por exemplo, nós devemos aceitar, e a pergunta, dos questionamentos que eu deixo, isso, estavam lá os donos da JBS, os irmãos Wesley lá. Bom, a JBS, que é dona da Seara, da Friboi e da Swift, que produz frangos e suínos, e essa produção deles é responsável por a maior liberação de gases que provocam o aquecimento global. E tem 3 anos que eles ficaram de apresentar um planejamento para até 2040 abolir essa emissão de gases, e eles não dão sequer satisfação para os governos federais, não para esse de agora, o anterior também. E fazem parte de uma caravana oficial do país. Então, qual que é o problema desse país? É só discurso? Até quando? Até quando? Outra coisa, quando a gente fala em governança, quando que nós vamos construir governanças integradas? Quando que nós vamos fazer, como fez Goiânia, que criou um comitê gestor, incluindo a iniciativa privada e o poder público, para projetar o desenvolvimento da cidade? Então a gente tem seminários, encontros, propostas, mas nós temos os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, que sequer entraram nas nossas salas de aulas ainda, no país inteiro. Nós temos um programa de cidades sustentáveis
você olha na internet, e Mato Grosso tem 3 cidades signatárias, apenas. Do que adianta ser o celeiro do mundo, ter um dos maiores PIBs do país, se nós não estamos pensando em sustentabilidade? O que é sustentabilidade? É fazer o desenvolvimento social, o desenvolvimento financeiro, ambiental, porém, não só para essa geração daqui, mas para a geração futura. Então a pergunta que eu deixo é: como é que nós vamos fazer essa sustentabilidade financeira, social e ambiental para que o mundo tenha futuro, né? Porque senão o mundo acaba, não vai adiantar. Eu não sei para onde que eles vão levar esse tanto de dinheiro que eles ganham. Obrigado. Muito obrigada. Tem mais alguém que quer colocar alguma questão, fazer alguma pergunta? Venha, por gentileza. Por favor. Se apresente novamente, por favor. Edson Pires, novamente, FEMAB, Movimento Popular Social Organizado do Estado de Mato Grosso. O professor Sérgio Sintra colocou muito bem aqui tecnicamente nessa situação que nós temos que pensar também, que é o financeiro, o social, o sustentável. Eu passo para vocês aí uma bola para a gente resolver, que é mais assim na questão de entusiasmar novamente a população brasileira, e digo não do mundo, para que a gente possa acreditar, professor, nos nossos representantes governantes do país e do mundo que seja, porque bem o senhor colocou, nós estamos anos e anos nessa luta, tentando, quanto sociedade, quanto cidadão comum, fazer com que essas coisas funcionem lá na base, lá onde a gente mora, onde a gente convive, né? Eu fui aluno do Senai de Goiânia, Ítalo Bolonha, Rua 1, Fama, em 87, atravessei o Araguaia aqui sozinho dentro do busão para estudar Senai lá. Eu formei com 16 para 17 anos, funeleiro e pintor de automóvel. Quando eu retornei para cá, em 2004 por aí, a juventude daqui não sabia o que era negativo, o que era positivo, né? Eu penso assim, professor Sérgio Sintra, quando há necessidade de uma demanda de tal área, eles nos educam. Quando não há necessidade, eles nos desinformam. Para não fugir da linha de pensamento, fazer com que a sociedade volte a acreditar nos nossos governantes, para que a gente não caia nesse ostracismo que estamos com os nossos governantes. Eu creio que quem deveria estar dotado seria de governos e prefeitos. Eles é que precisam ouvir essa palestra que vocês estão dando. Porque nós lá embaixo precisamos da ação desses caras. Porque se esses caras não agir, nós vamos ficar aqui, Rafael, também conheço, vou recordar você, fui mediador da FUC, Fundação Ulisses Guimarães, formei de 60 a 52 alunos em ciências políticas básicas, lá dentro do Jardim Brasil, onde eu moro, porque se nós não formar nossos cidadãos em ciências políticas básicas, tiraram de dentro das salas de aula, eles não vão saber o que é gerir um país, o que é gerir um estado, o que é gerir um município. Então, gente, eu passo essa bola para vocês. E eu quero continuar acreditando, como eu estou, né? Ciência, tecnologia e inovação. Pô, daqui a pouco a gente não vai saber nem ligar um televisor, a gente tem que saber que bicho é esse. Agora, de que forma que nós vamos fazer com que os nossos governantes também saibam que uma cidade sustentável, uma cidade inteligente, tem que ser pensada no cidadão comum que vai e volta do seu trabalho de transporte coletivo, de bicicleta, de motocicleta, de mobiletes eletrônicas agora, né? E é isso. A gente tem que fazer esses debates constantemente, na sala de aula também, como vocês bem colocaram. Lá nos Estados Unidos, nossos jovens são preparados para serem empresários. Até quando nós vamos ficar aqui preparando nossos alunos, nossos jovens, para ser proletariado e sonhar com concurso público? Porque hoje quem paga bem é o Estado, né? A iniciativa privada exige muito, paga bem, mas não vamos conseguir chegar lá. Essa que é a realidade.
que era diferente na nossa época, na década de 80. Eu sou bem velhinho, tenho 50, viu, galera? Fiz ano passado com muito orgulho, até me convidei uma pá de gente, vem para o 50 do Edson. No nosso passado era diferente, meu irmão é servidor público, Rafael, da segurança pública, está na reserva hoje. Mas quando ele entrou, bastava comprar o coturno e a farda da PM, não precisava de concurso público não. Por quê? Porque o Estado deixava atrasar 6 meses de salário e ninguém queria. Agora não, o Estado é o melhor provedor de salário, então vamos preparar nossos filhos para ser servidores públicos ou empregados. E o empreendedorismo e a imaginação de cada um, né, que tem que ser fomentada dentro da sala de aula. Então temos um nicho enorme de pensamentos que a gente precisa colocar em prática, e fecho aí dizendo, é os governantes que precisam ouvir vocês. Obrigado. Muito legal essa fala. Queria só complementar que, com certeza, né, a gestão pública precisa estar olhando para as nossas necessidades, mas também quando você traz que a gente precisa potencializar os nossos, né, a gente precisa trazer esse conhecimento de ciência política e tudo mais, de alguma forma a gente também está potencializando-os para que eles também possam fazer alguma coisa, mesmo que do lugar onde eles estão, né? Como nós que estamos criando uma ONG, uma organização sem fins lucrativos, mas que de alguma forma vai fazer esse papel de governo, que vai estar na ponta entendendo a necessidade do cidadão. Como que a gente pode ampliar essas oportunidades para que mais pessoas se sintam empoderadas para também inscrever um projeto, aprovar um recurso público para fazer alguma coisa que o governo não está fazendo por nós, né? Ou que deveria estar fazendo, enfim. Mas com certeza eu acredito que cada vez mais a política, enfim, os órgãos públicos estão acordando para essa questão, né? Estão entendendo que há uma necessidade aí que não é só arroz, feijão ou só, enfim, o básico que a gente precisa, sim, de qualidade de vida através da inovação e tecnologia. Alguém quer fazer uma fala? Quer falar? Tem mais uma participação aqui. Tem mais uma pergunta. Vamos ouvir aqui a Débora. Débora, olha aqui. Oi, meu nome é Débora e eu queria saber como as cidades inteligentes elas estão se preparando em caso de alguma outra pandemia ou de algum desastre natural, assim, elas têm alguma preparação diferenciada das tradicionais, enfim. Eu mesmo? Todo mundo olhou para mim aqui. Eu vou trocar contigo aqui, para a gente fazer um debate, mas pode começar, por favor. Deixa eu vou só fazer um complemento às primeiras duas falas, super rápido, depois eu vou para a pergunta da Débora. Cidades inteligentes e sustentáveis. Esquece as cidades, fica só com a parte da inteligência sustentável. A cidade é só onde a gente mora. Se a gente não existir, a cidade morre junto com a gente. Quando a gente fala de pessoas, esse ciclo reverberatório precisa existir. Então, o fato de nós estarmos aqui discutindo isso, num espaço em que tem representantes do poder público presente, fazem com que a ação comece a desencadear um efeito para as próximas gerações. Eu acho que a gente estaria num cenário muito pior se a gente tivesse sentado aqui, tivesse eu, Léo, acho que somos os dois representantes do setor privado, né, aqui na banca hoje. Vocês estão mais governo também, né, educação, governo e privado, tá misto ali, não decidiu para onde vai. Nós dois aqui, se tivéssemos só nós dois discutindo, era uma conversa que não ia servir para nada. A gente ia sair daqui, ia tomar um café e ia acabar nisso. Agora, por mais que o nosso desejo de que houvessem outras pessoas sentadas nessa sala ouvindo isso também poderia ser maior, com certeza. Mas o fato de esse tipo de evento existir e de esse tipo de debate ocorrer, com a presença do Rafa aqui sentado com a gente, por exemplo, conversando neste nível, mostra que existe um movimento para que, de novo, as próximas gerações colham frutos muito melhores do que esses que a gente tem hoje. Que isso é um efeito, gente, que a história da humanidade mostra isso para a gente. A gente precisa de movimentos como este, para que a gente consiga dar novos passos. A gente sempre tem um desejo muito grande de que tudo seja rápido e, infelizmente, a gente tem um espaço de tempo muito curto para aquilo que, de fato, é a temporalidade da humanidade. E aí,
a temporalidade da humanidade me linka na pergunta de Débora, assim, e o que as cidades inteligentes estão pensando para as próximas pandemias? Porque elas virão. Na prática, efetivamente, de verdade, nada. E esse é o problema. Por quê? A gente tem todo um arcabouço tecnológico disponível para construir meios de mitigar problemas como os que a gente teve recentemente, mas as ações ligadas a isso ainda estão num ritmo muito aquém daquilo que deveriam. Se a gente lembrar, há muitos anos, as pandemias, as pandemias passadas já nos ensinaram que o comportamento humano ligado à pandemia é o mesmo, os problemas que são impactados, né, a população mais carente é mais impactada, a forma de circulação de vírus, a gente não precisa ir muito longe, é só a gente pegar a última epidemia de cólera. Saneamento básico é primordial para você fazer qualquer tipo de combate epidemiológico, né? Quando a gente está tratando de vírus, que é um trocinho, dependendo do ponto de vista biológico, é ser vivo ou não, é muito melhor do que a gente na técnica de sobrevivência. Quem sou? Sou eu aqui? Né? O microfone está no microfone, não sei se sou eu. É muito melhor na técnica de sobrevivência do que a gente, porque ele só faz isso desde que ele existe, a gente tem que fazer outras coisas. A gente está devendo, do ponto de vista da construção das cidades, o pensamento de como isso vai acontecer, de como a gente pode prevenir isso. Mas, de novo, isso é uma falha, porque, primeiro, é um tema muito novo para essa geração. A última grande pandemia foi há 100 anos atrás. A gente não tinha nem registro histórico, era muito mal feito. Então, o que vai acontecer para a próxima, com certeza a gente vai estar muito mais preparado, mas do ponto de vista da construção de cidades pensadas nisso, nós somos devedores. Do ponto de vista da sociedade, da população, em como enfrentar, eu tenho certeza que ela vai ser diferente. Por isso que eu estou separando. Uma coisa é o pensamento da sociedade, uma coisa é a evolução dos meios tecnológicos que podem ser usados no combate a qualquer tipo de epidemia, e outra coisa é a forma como eu desenho cidades pensando nisso. Vocês devem ter percebido em tudo que a gente falou que a construção de uma cidade inteligente e sustentável, ela passa por um universo de disciplinas muito amplo e que demanda um debate absurdamente longo e profundo. A gente não consegue fazer essa virada. Há quantos séculos, há quantos milhares de anos, nós temos uma estrutura social pautada nessa formação de cidades-estados, vocês vão lembrar da história, que é a construção que a gente tem até hoje. O que a gente está discutindo é como é que a gente quebra isso, porque eu preciso de uma estrutura nova que abarque a infraestrutura física, sanitária, de convívio, para uma sociedade nova. A gente está discutindo, a grosso modo, como é que a gente escreve um novo contrato social do mundo. É isso que essa nossa geração está fazendo. Porque a gente já viu que o contrato social que foi vigente até agora, ele já está todo rabiscado, a gente precisa de um contrato social novo. E aí a gente passa por toda essa construção de cidades, que é só onde a gente está. A gente tem que lembrar do inteligente e do sustentável que vem junto. Eu queria rapidamente, eu até pedi antes do Léo, porque acabo também esquecendo. Então, assim, e aí eu vou fazer uma afirmação que pode até ser, não é uma afirmação, mas também um questionamento. Eu acho que o Edson e o professor Sérgio, mais do que a pergunta, é uma angústia de como fazer isso. É uma angústia, né? Como nós vamos integrar pessoas, governos que pensam de maneiras diferentes, projetos políticos diferentes, searas diferentes, integrar dentro de uma estratégia de desenvolvimento, de pesquisa, de ciência, tecnologia, de inovação, desenvolvimento sustentável, de tudo isso. Mais do que uma pergunta, é uma angústia, né? E se a gente já tivesse essa resposta, as coisas seriam muito mais fáceis, tanto do ponto de vista político, econômico, porque economizariam também muitos recursos, muito dinheiro, muito tempo. Mas é por isso mesmo que eu falei, essa geração, a nossa, que está aqui, é a que está discutindo como a gente vai fazer isso, porque a gente não tem a resposta, mas talvez no final da nossa geração a gente entregue a resposta para a próxima. Exatamente. E aí, exatamente isso, essa geração tem proliferado essa integração. Os eventos de cidade inteligente que a gente
vai no Brasil e vai no mundo, necessariamente essa integração público-privado, e aí público-privado agrega academia também, o setor privado, ela é cada vez mais necessária. O público entendendo que sem o privado não vai avançar, e o privado entendendo que em determinadas áreas o Estado é indutor. E nessas áreas o Estado tem que ser indutor. Mas eu falava da questão politicamente correta, né? Assim, em cortes de internet, assim, teve alguma coisa boa na pandemia com aqueles milhões de mortes? Poderia. Mas, por exemplo, o avanço tecnológico, o desenvolvimento da vacina é um avanço significativo. A integração que foi necessária. A integração mundial de pesquisa, de pesquisador, desenvolvimento de pesquisador, investimento em tecnologia, investimento em equipamento, investimento em inteligência. Então, serviu para que a gente possa estar mais preparado para uma próxima. A coisa boa na guerra? Não há nada de bom na guerra. Mas o desenvolvimento tecnológico que é feito na corrida armamentista, nós usamos em casa hoje. Nós temos cá micro-ondas, a própria internet, desenvolvimento pela indústria militar americana. Então, privada, o Estado americano, com investimento público do governo americano. Então só pegando as duas coisas, eu acho que mais que uma pergunta é uma angústia, que é a angústia nossa também, do poder público, como atrair o privado, os projetos estruturantes e necessários que ele tem que fazer, do privado, como o poder público vai financiar, estruturar, induzir isso dentro de uma estratégia, e também da nossa amiga isso. Eu acho que não está preparado, mas estamos muito melhor preparados, para enfrentar do que estávamos há 4 anos atrás. E a realidade fez com que fosse necessário ter toda essa integração, ter todo esse investimento, ter tudo isso para que a gente chegasse nesse ponto. Eu queria levantar uma pauta importante, que eu acho que eu consigo condensar nas 3 perguntas, né, ou nos 3 cenários, colocado pela Débora, pelo Edson e pelo professor Sintra. E eu não sou um especialista em política pública, né, então um pouco quanto o Wander é um especialista em inovação aí muito aplicada, mas eu queria trazer um ponto que o professor trouxe, que eu acho que é fundamental, e principalmente eu acho que nesse ponto, Edson, você falando, né, de onde parte essa pauta, eu acho que é dessa integração real. E aí eu pego esse gancho da integração, professor, para falar sobre governança. A governança ela é fundamental, né? E esse é um dos principais desafios, mas muito pouco explorado ou muito pouco visto, tanto pela iniciativa pública quanto pouco pela iniciativa privada, mas muito distante ainda da iniciativa pública. E governança, eu vou chamar um ponto importante, falar em integração, que é a questão do dado, que é onde eu posso entrar um pouquinho mais. Então, dados, né, a gente está hoje aí vivendo um turbilhão, uma chuva de dados, né, mas pouquíssimos, né, na iniciativa pública, principalmente, fazem uso do dado para gerar uma informação. E aí a gente está falando de governança. Com o dado, eu consigo fazer uma análise preditiva, fazer uma análise descritiva, uma análise diagnóstica sobre um cenário, né? Imaginar uma hipótese, seja de uma pandemia, seja de um desastre social, um desastre ambiental, e até mesmo no social. Quanto uma política pública investida eventualmente, Rafael, eu não vou puxar, mas na CEAF, por exemplo, de agricultura familiar, né, de agricultura, quanto uma política pública, quantos milhões daquela política pública, ou quanto aquele trator, aquela patrulha mecanizada que o governo do estado aporta numa comunidade, o quanto isso impacta na realidade daquela comunidade. Então, eventualmente, um comparativo de um dado, de uma produção de um ano anterior, de 2 anos atrás, com aquele ano, eu sei o quanto aquele dado, aquela patrulha impactou eventualmente. Isso é uma fotografia. Se eu juntar 10 comunidades que receberam aquela patrulha mecânica, eu tenho um diagnóstico de uma macro-região. E o governo do estado, eventualmente, vai ter subsídio para dizer, olha, eu não tenho que colocar 10 patrulhas mecanizadas, eu tenho que colocar 100 patrulhas mecanizadas. Ou não colocar nenhuma. Mas a falta dessa informação tem levado muitas gestões
a fazer investimentos desnecessários, desencontrados ou desintegrados com várias pautas. A gente que atua nessa área da iniciativa privada, a gente encontra muita gestão pública que, eventualmente, um dado está na Secretaria de Fazenda e na Secretaria de... Exemplo, é uma prerrogativa do município fazer a cobrança do IPTU, ponto. Não estou discutindo a alíquota. Tem que se pagar o IPTU. Eventualmente, aquele contribuinte não é encontrado, não é executado, enfim, para fazer aquele pagamento por inconsistência cadastral. Isso é uma retórica nas principais administrações públicas. Quantas execuções fiscais estão hoje no TJ de Mato Grosso por inconsistência cadastral? Inúmeras, centenas e milhares de processos. Mas, às vezes, aquele dado está lá na Secretaria de Educação, porque ele tem que manter o cadastro do filho atualizado, mas dentro da própria gestão, às vezes uma sala a 5 metros da outra, ele teria o dado para resolver uma questão fiscal, enfim. Então, governança, eu acho que é uma das grandes palavras-chave para que a gente possa avançar em inúmeras pautas. E o dado, tem uma capa, Wander e Edjalma, e Rafa, e Lores e demais, tem uma capa da The Economist, eu acho que é de 2019, 2018, que eles fazem um remake, eles puxam uma capa dos anos 80, que era uma capa das petrolíferas, e lá tinha as principais bandeiras de petróleo, dizia sobre a pujança do petróleo, a riqueza da era moderna, em resumo. E essa capa foi replicada, acho que tem uns 2 ou 3, uns 4, 5 anos, que ela pega a mesma capa e troca a bandeira das empresas petrolíferas pelas empresas de dados, Amazon, Google, etc. E diz que o dado, ele é o petróleo da era moderna. Mas assim como o petróleo, ele precisa ser minerado, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser tratado para que ele vire a gasolina, para que ele vire a informação, para que ele vire a decisão. E a iniciativa pública e também a privada, e nós também como sociedade, sem dado, gerando informação, como a gente toma uma decisão. Então, a governança ela é fundamental em várias pautas. Bom, maravilha. Agora a gente está encaminhando, né, para o nosso encerramento, a gente tem um limite de tempo. Eu vou pedir para que vocês façam as falas de vocês de encerramento. Quero já deixar aqui um agradecimento pela presença de vocês, pela presença de vocês também que estiveram aqui, nossa plateia. E vou passar a fala agora para o Djalma fazer o encerramento dele. Foi um prazer estar aqui com vocês, né, dividir um pouco do nosso tempo, colher experiências, né, a gente acaba aprendendo muito, né, a governança, né, de dados, inovação, tecnologia, etc. A ciência da computação é uma ciência nova em relação a todas as outras. Medicina existe desde quando o homem é homem. O desejo por moradia também, da mesma forma. A ciência da computação ela veio reafirmar, assim, veio surgir mesmo para armamentos bélicos, 1942, 1945. Então, se você for pensar, estamos engatilhando em relação às outras ciências. E você percebe que à medida que a população ela vai envelhecendo e os nossos governantes vão entrando novos oxigênios, pessoas mais novas, elas entendem que precisa do dado, que precisa da informação, que precisa da integração entre secretarias. Então hoje, dentro de uma secretaria de meio ambiente, por satélite eu sei qual área foi mais desmatada ou não. Então o uso desses dados vou colocar aqui de uma maneira mais próxima do linguajar de todo mundo, né? Para um político ou para algum governante que esteja ali da antiga geração, ele usa a tecnologia de uma forma. Esses novos que entram hoje, ele já quer e já procura a tecnologia, procura uma empresa de ciência de dados para ajudar eles na tomada de decisão. Então, aquilo que é a sua angústia de acontecer, talvez não aconteça de fato, você aqui presente vendo, ou eu aqui presente vendo, entendeu? Mas talvez o meu neto, o meu sobrinho, entendeu? Ele tem a capacidade de ver essa mudança, porque até lá essa geração ela mudou e você pode ter certeza que a próxima geração ela vai ser uma geração muito mais tecnológica do que o que a gente está hoje. E isso muda a cultura e a percepção das pessoas.
Entendeu? Então, estamos preparados por conta da pandemia, ensinou alguma coisa, igual a Débora colocou. Tecnologicamente, sim, a gente tem novas metodologias de educação, novas ferramentas de ensino, etc. Infraestruturalmente falando, não, a gente não saiu passando fibra em tudo quanto é lugar, ou com internet via satélite para poder chegar nos lugares mais longes aí, né? Talvez não. Mas a próxima geração, você pode ter certeza que a pessoa que tiver lá, um novo secretário de Estado, que for assumir, que vai estar aí com seus 40, 50 anos hoje, entendeu? Ele já tem um pensamento muito diferente do que um governador que esteja lá e que esteja com seus 70, 72 anos. Não estou falando que é bom, não estou falando que é ruim, não estou fazendo discussão política, eu nem gosto, eu só estou te falando para você o seguinte, é diferente. Assim como é diferente eu olhar para o meu sobrinho e ele com menos de 3 anos, passando o dedinho aqui, escolhendo o próprio vídeo sem saber ler e escrever. Entendeu? Essa geração, essas pessoas, elas vão conseguir aplicar a governança dentro do setor público. Dentro do setor privado, vocês são regidos por compliances, etc. Você é meio que obrigado, em algumas, né, em empresas SA, sim. Mas no Estado você não tem essa obrigação. A Petrobras veio aplicar um pedacinho de compliance em 2016 para cá. 2016 anos depois de Cristo. Entendeu? Olha só ao que a gente chega. Você pode ter certeza que isso vai mudar, essa angústia sua, talvez você não resolva na sua geração, nem na minha, mas nas próximas eu tenho certeza que vai melhorar e a gente vai ver uma luz aí no fim do túnel, e numa próxima pandemia com certeza a gente vai estar um pouco mais preparado e vamos ter dados sobre a pandemia. Ninguém aqui viveu uma pandemia. Ninguém que está aqui. Aqui tem alguém acima de 100 anos, 100 e poucos anos. Entendeu? A gente não sabe se comportar no meio de uma pandemia. Passamos agora. Ninguém imaginaria que poderíamos passar por uma situação dessa. E agora nós temos dados, estatísticas, vídeos, filmes, tudo a respeito disso. Então, essa seria o meu entendimento, respondendo e colaborando um pouquinho aí com vocês. E, novamente, agradecer, né, vocês. Eu muito feliz em ter vindo, em ter participado. Obrigado a todos. Muito obrigada, Djalma. Wander? Bom, primeiro, obrigado a vocês, obrigado à mesa, todo mundo pelo convite. Acho que o debate foi produtivo, foi gostoso. Além de produtivo, quando é gostoso é bom, né? Ó, eu gostei isso aí. E Jesus seguia compliance. Jesus seguia a risca. Um cara que seguia a regra era ele. Então compliance existe há muito tempo. A gente só que não estava seguindo, né? Mas eu fico feliz de a gente conseguir participar desse tipo de debate, desse tipo de conversa, porque é o que a gente está repetidamente falando aqui. Essa geração é a geração que está construindo um novo contrato social para a próxima geração. É o que o Rafa falou, né? A gente não vai ter as respostas. Provavelmente no final delas a gente entregue assim, ó, vai, tá aqui, agora a gente estudou. Nosso papel é fazer essa construção, é estar nesse tipo de debate, é estar com vocês aqui, é escutá-los, é dialogar sobre esse tema. E quando a gente olha de novo, cidades inteligentes e sustentáveis, a cidade não existe sem as pessoas, ponto. Eu só queria colocar uma coisa rápida, prometo ser bem rápido. Eu achava que tinha que também ter uma inclusão nas cidades inteligentes, sustentáveis e inclusiva. O desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento tem que ser para incluir as pessoas nele. Então, acho que esse é uma questão que a gente tem que ter como referência também. Para quem? Então, acho que ela tem que ser inclusiva para todos, oportunidade para todos, condições de desenvolvimento para todos, e cada vez mais ser mais justa. Então, só quero agradecer também, em nome da nossa Secretaria lá de Ciência e Tecnologia, do Parque Tecnológico, nos colocar à disposição. Parabéns pelo evento, um grande abraço à Chiara e a todos que estão aqui. Obrigado. Maravilha, Léo. Bom, primeiro eu queria deixar meus agradecimentos, tá, à mesa, ao Djalma, que
está fazendo um grande trabalho lá na Sistema de Goiás, com essa desburocratização. O Vander, que é um alpinista, tecnólogo, viajante, faz um excelente trabalho, tem uma grande... a gente aprende diariamente aí com ele nas trocas de informações. A Lores pela condução, o Rafael, que além de ser um amigo, é um grande visionário, que lá em 2003 iniciou a história do Parque Tecnológico e vamos concluí-lo em 2023. Lembrando que houve um lapso temporal por questões, etc., que o Rafa teve um pouco ausente desse projeto e eu tenho certeza que teria sido muito mais rápido. E a todos que participaram, a equipe nossa que está aqui também. E eu não tenho dúvida, o ser humano, ele nasceu para inovar. E a inovação, ela me move e ela é o slogan, a gente usa muito isso dentro da empresa, que inovação é realmente o combustível que nos move. Se a gente parar de inovar, se a gente parar de pensar, se a gente parar de criar, a gente está morto, né? Então, enfim, muito obrigado a todos que dedicaram esse tempo a nos ouvir, né? E que venham outros debates como esse. Obrigado a todos. Muito obrigada também a vocês que toparam, né, estarem aqui com a gente fazendo essa conversa. Obrigada a todo mundo que veio aqui, compareceu, a quem assistiu pela internet também. Vai ficar gravado, inclusive. E nos encontramos lá nas Cidades Inovadoras, não é mesmo? Nos encontramos lá. E agora vamos fazer uma foto final. E aí a gente já encerra esse painel para a gente ir para o próximo, que daqui a pouquinho eu falo sobre... Aqui mesmo, aqui, olha.